pessoal, então bem-vindo para mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Hoje a gente vai falar sobre relações hídricas, né? Especialmente a parte inerente ao movimento da água no corpo da planta, desde o solo, né? Das raízes até as folhas e até a atmosfera. Então, o movimento da água ele pode se dar de três maneiras: por fluxo de massa, que é então aonde existe a movimentação do soluto, né, juntamente com a água, então é da solução ali do solo em direção ao corpo da planta. Pode acontecer ali por difusão, quando a gente leva em consideração ali o soluto, né, e por osmose, por diferenças de concentrações. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Bom, pessoal, a água ela vai caminhar no corpo da planta, ela vai caminhar de célula a célula, ela vai caminhar de tecido a tecido, ela vai caminhar desde o solo até as raízes, ela vai caminhar das raízes, ou seja, da porção mais baixa até a porção mais alta, até as folhas, e das folhas, por fim, né, das folhas até a atmosfera. E tudo isso vai ocorrer movimentação graças a uma das propriedades, alguma das propriedades que a gente viu na aula passada, né, como adesão, coesão, capilaridade, né, que existe da água. No entanto, existe algo inerente bastante importante quando a gente fala em movimento da água, que é o gradiente de pressão, né? O gradiente de pressão ele vai ser determinante para que ocorra a movimentação então da água no corpo da planta, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, o fluxo de massa, o primeiro deles, né? Quando fala fluxo, fluxo é o quê? Movimento. Massa, quer dizer que vai em grande quantidade. Então, fluxo de massa. Então, ocorre um movimento, o fluxo em grande quantidade. Grande quantidade do quê? De água, de solutos, da solução. Soluto, os nutrientes, os carboidratos, junto à água, então forma-se uma solução. Então, essa solução ela ocorre a movimentação dela por um fluxo. E esse fluxo é graças a uma pressão existente, né? Existente ali, dada talvez por uma pressão de raiz, talvez devido a uma pressão da atmosfera. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Então a distribuição de carboidratos dentro da planta, movimentação da água pelo xilema da água juntamente com sais minerais, tudo isso vai acontecer em resposta a um gradiente de pressão. Então eu até coloquei aqui, né, eu costumo falar isso em sala de aula, que esse aqui é o Atmos, é o cãozinho. Então o Atmos ele está fazendo aqui o papel da atmosfera, de pressão. Aqui dentro do recipiente tem um suco, né, uma água. Então o Atmos ele está ali exercendo uma pressão e dessa maneira está ocorrendo a movimentação da água, né, do soluto. Se tem aqui um açúcar, por exemplo, é uma água doce, é um suco, está ocorrendo a movimentação em um tubo. E é o que representa aqui na planta também. Então ela tem o xilema e tem o floema. Então ela tem os seus vasos condutores, que funciona exatamente dessa maneira aqui. Funciona como se fosse aqui um canudinho aqui do Atmos. Então o Atmos está exercendo uma pressão e esse líquido aqui, por adesão nas paredes aqui desse canudo, então a água aqui por adesão nas paredes do xilema, do floema, elas estão caminhando uma leva a outra, coesão, propriedade da água que a gente viu na aula passada. Então, devido à coesão, está ocorrendo o transporte e está sendo direcionado acima, porque existe uma pressão. Quem está exercendo essa pressão aqui, positiva nesse caso aqui, né, é o Atmos, uma pressão de sucção aqui nesse caso. Então esse é o Atmos, esse cãozinho é uma fera, né? Então ele é o atmosfera. Então a atmosfera ela vai funcionar exatamente dessa maneira. Então a atmosfera ela vai funcionar como impulsionador do movimento dessa água. Quando a atmosfera ela está com umidade relativa baixa, significa que ela tem o potencial de se encher com água muito grande. E da onde que ela vai retirar essa água? Ela vai exercer essa pressão para retirar essa água. Lembra da aula passada, movimento da água. Ela vai tirar então da folha.
desde que essa folha, né, da planta ali, ela não exerça ali uma dificuldade. Então, se, por exemplo, se tiver fechado o estômago, aí vai ser mais difícil a saída dessa água, mas se tiver o estômago aberto, então essa água ela vai sair, então ali, né, via câmara estomática, e essa água vai ficar livre para a atmosfera. Então essa analogia ela é cabível aqui. Então o cãozinho, o Atmos, o atmosfera, ele vai exercer exatamente o papel da atmosfera, um papel de pressão para retirar então a água. Exemplo aqui, ó. Eu tenho o solo ao redor da raiz. Eu tenho então um potencial hídrico igual a menos 0,3 MPa. É bom a gente lembrar que MPa é megapascal. É bom a gente lembrar que toda a leitura que a gente fizer de água disponível ali no solo ou no corpo da planta, ela sempre vai estar negativa, né? Fazer a leitura dela de maneira isolada. Ela sempre vai estar negativa. Né? Por quê? Porque ela sempre vai estar absorvida, misturada, né? Ela vai fazer parte de uma solução. E se eu tenho uma solução ali, né, junto com aquela água, então, por exemplo, aqui eu tenho que tipo de solução? Eu tenho os nutrientes no solo, os nutrientes presentes aqui na solução do solo, como, né, os macro e micro elementos. Esses macro e micro elementos ali, né, na mistura, naquela solução do solo, ele está fazendo ligação com a água. Então está fazendo ligação química com a água. Lembra que a gente falou que a água é polar, né? Então ela tem polaridade positiva e polaridade negativa. Então existe ligações químicas entre a água e esses elementos. Então essa água ela fica presa, ela fica menos livre, porque ela fica fazendo ligações químicas com esses nutrientes. Então ela fica menos livre. Se ela está menos livre, o potencial hídrico ele é negativo. Porque o potencial hídrico da água, a água pura, sozinha, é zero. Portanto, a água que está disponível ali no solo, ela vai ser sempre negativa. Porque o potencial hídrico da água, a água pura, então a gente compara água com água, é zero. Né? Então não tem um potencial, não chega a ter um potencial positivo, porque não existe ali, né, um segundo fator, uma pressão, por exemplo. Então, água com água, quando a gente compara, o potencial hídrico ele é igual a zero. Quando eu coloco ali um soluto, um nutriente, que é o caso aqui no solo, o solo ele é composto pelo quê? Por partículas ali do próprio solo, por nutrientes e tudo mais. Então, quando ele está presente ali juntamente com essas partículas, juntamente com os nutrientes ali, com solutos que estão ali dentro do solo, a água está fazendo ligação com esses. E lembra na aula passada que a água ela é polar, então ela tem polo positivo e polo negativo. Então a capacidade dela fazer ligações é muito grande com diversos elementos. Então ela vai fazer essas ligações. Se ela vai fazer essa ligação, ela fica mais presa. Então o potencial de movimentação dessa água ela é menor do que zero. Então ela é negativa. Então por conta disso, assim, a gente sempre vai observar isso aqui, ó. Negativo. O potencial hídrico da água é igual a menos 0,3 MPa. Esse aqui é um exemplo. Tá? Quanto mais soluto tiver nesse solo, vamos dizer assim, né? Quanto maior concentração de partículas de nutrientes tiver, mais negativo vai se dar, então, o potencial hídrico aqui desse solo. Por quê? Porque vai ter muitas ligações, então, existentes